Bom dia, aulas! Hoje em gramática nós vamos dar início à nossa apostila 2. Aulas 13 e 14, página 28, cujo tópico da nossa aula é contextualização, apreensão e compreensão de sentidos. A quantidade de informações que circulam no mundo contemporâneo, ela é imensurável. Faz com que o leitor às vezes fica desestimulado ou chocado com tantas informações que nos chegam. Todas essas informações, elas são transmitidas por meio de textos. Isso faz com que haja em nós uma necessidade de saber interpretá-las. Então, primeiramente, o que é texto? Texto é um conjunto de enunciados combinados, articulados, sistematizados entre si, de modo a produzir uma unidade de sentido. Aprender a correlação das partes que compõem a totalidade que nós chamamos de texto é o que caracteriza de interpretação competente. É muito mais do que captar informações esparsas contidas no texto. Nós vamos ver que no processo de enunciação, que é o processo de passagem de um texto, de uma mensagem, essa mensagem ela pode ser escrita ou falada, né? Mas nesse processo de enunciação é necessário que o enunciador, que é aquele que emite, que o enunciatário, que é aquele que a recebe, estejam inseridos no mesmo contexto, que dominem o mesmo código linguístico, no caso aqui a nossa é a língua portuguesa, que sejam conhecedores do canal transmissor. Canal é o meio pelo qual aquela mensagem ela é passada. No meu caso aqui, eu estou usando a oralidade, mas eu estou com recursos visuais para facilitar, né, a minha comunicação com vocês. Eu me utilizo de gestos, sinais, sons, cores, pictografias, que são desenhos múltiplos, né? A palavra escrita e a palavra falada. O canal, minha voz está boa. Canal, a mídia, através da qual essas informações estão chegando até vocês. A enunciação é toda a mensagem que sai do anunciador e vai para o enunciatário. Só vai haver assimilação disto se os nossos sentimentos estejam em equilíbrio, as nossas ideias, ainda que sejam diferentes, mas nesse momento de passagem da enunciação, elas têm que estar coabitadas no mesmo sentido, numa mesma direção, porque os conceitos não podem ser divergentes. O enunciador e o enunciatário, né, têm ideias, sentimentos e conceitos variados. Mas no processo de passagem de uma nova enunciação, é necessário que estejam em articulação. As partes têm que estar inseridas num todo. Bom, o mundo que nos cerca, ele é recheado de gêneros textuais. Nós estudamos na apostila 1 as 6 funções da linguagem. Por quê? Porque cada gênero textual, ele tem um público-alvo, ele tem uma finalidade na sociedade e ele tem um repertório linguístico pertinente à sua estrutura. Então é necessário que o bom leitor tenha conhecimento das 6 funções da linguagem. Para que aquele texto serve, né? Segundo, os textos hoje no mundo contemporâneo, eles não chegam através apenas de palavras. Texto verbal, aquele que tem precisamente palavras. Hoje nós temos textos não verbais, textos sincréticos, né? Ou uma miscelânea de textos. No mesmo texto nós temos uma variação muito grande de informações de outros textos, as intertextualidades. E nós temos recursos, estratégias, durante o processo de leitura,
para que nós possamos entender os elementos básicos que compõem aquele texto, como por exemplo, tabelas, mapas, verbetes, gráficos, símbolos, fórmulas, tirinhas, cartoons e charges. São 3 gêneros que às vezes envolvem tanto a leitura verbal e não verbal, e um conhecimento extra, que é um conhecimento político. Do político, eu penso, portanto, eu existo. Eu participo do mundo em que me encontro. Né? Entender um texto é necessário que eu tenha leituras. Interpretar, nós vamos ver daqui a pouquinho, que é um pouquinho diferente de compreender. Muitos pais perguntam, professor, o senhor ensina a interpretar? Eu não ensino a interpretar, gente. O professor ele não ensina a interpretar. Ele cria meios para fazer com que o aluno chegue à interpretação. E esses meios, o principal dele é a leitura de diversidade de gêneros textuais. Até eu indico às vezes para algum aluno, você não gosta de ler? Que tal você reservar 10 minutos antes de dormir para ler um trecho de um livro? Você para, rigorosamente, todo dia, 10 minutos. Mas assim, descolado do mundo, centrado ali no que eu estou lendo. Terminei? Fecho. Ou ler um capítulo por noite. Você vai criando o hábito de ler. Agora, eu não posso fazer esse processo de leitura pensando em outras coisas. Eu tenho que estar centrado ali para que os conceitos eles sejam absorvidos por mim. Né? Porque nós vamos ter um contexto interno e um contexto externo. O contexto interno de um texto é o entendimento da articulação das próprias palavras e frases e parágrafos que compõem aquele texto. Porque vai haver também o contexto exterior. Esse é o saber coletivo que faz um povo, que faz a unidade cultural de um povo. Vamos ver um pouquinho aqui a diferença entre interpretar e compreender. Bom, vejamos. Na interpretação, que é algo subjetivo, e essa subjetividade vai acontecer mediante o repertório linguístico que eu tenho, e esse repertório linguístico ele é feito pelo exercício da leitura. Porque a leitura é que abre a mente, a leitura é que traz a você novos olhares, um novo vocabulário. E aí você passa a se ver de uma forma diferente no mundo. Um homem que lê, ele vê o mundo em várias direções. Leonardo da Vinci traçou o homem vitruviano, aquele homem com a visão holística. É aquele homem que aprende em todas as direções. Ele nunca fala, eu não aprendi nada disso. Ele sempre olha e fala, eu aprendi algo. Porque nós sempre aprendemos alguma coisa com o outro. Um olhar diferente, uma estratégia diferente, mas eu tenho que querer. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que querer essa mudança. E essa mudança, ela não acontece no mesmo tempo. Ela não acontece de igual para igual. Então, exigir que um tenha o mesmo desempenho que o outro é desconhecer toda a aquisição do processo mnemônico. É entender todo o processo que compõe o exercício da leitura. Eu tenho que criar um exercício, um hábito. Então, interpretar, eu vou estabelecer conexões do que está escrito com a realidade. Porque interpretar, ela é subjetiva. Então, essas conexões, ligações, está escrito isto, a realidade diz isto. Eu vou ter que fazer uma leitura que não está ali nas linhas, está por trás das linhas. E eu só vou conseguir fazê-la se eu tiver amplitude de leitura, conhecimento do mundo, ler diversos gêneros. Porque na interpretação, geralmente, as questões começam-se assim. Diante do que foi exposto, podemos concluir que infere-se do texto que
O texto nos permite deduzir que o texto possibilita o entendimento de esse tipo de abordagem no enunciado da questão, faz com que o leitor perceba que está cobrando dele uma análise de forma subjetiva. Analisar é ampliar, mas de forma implícita, nas entrelinhas, não está claro ali. Então eu tenho que ter outros repertórios de leituras para entender aquilo que ali está escrito. Diferente do que nós chamamos de compreensão. Na compreensão, ela é objetiva, é uma assimilação, é uma análise e ampliação e decodificação do que está escrito através de frases e ideias. Ela é objetiva e as questões, geralmente, nos seus enunciados, vêm assim: segundo o texto, de acordo com o texto informa que, no texto, o autor sugere que. Então, para nós entendermos que há uma diferença entre interpretar com compreender. O compreender é eu ler, eu decodificar, separar as partes, ou seja, analisar, assimilar o que está ali, é ler nas linhas. São questões, geralmente no Enem, de peso 1, porque está claro, são as questões básicas. Interpretar envolvem outros conhecimentos, então nós chamamos que é uma leitura subjetiva por parte do enunciatário. Vai depender do universo que ele tem de leituras anteriores para fazer as correlações das partes. Então, compreender é analisar o texto, decodificar as frases, as ideias, né, que contêm esse texto. Interpretar é eu ir além, aí é um ato individual. A compreensão, ela é mais genérica, é para todos. A interpretação, ela é mais individual, vai depender do universo de leitura e de conhecimento, de repertório linguístico que cada leitor ali vai ter. Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação dessa aula, que ela é muito teórica, mas agora com a resolução dos exercícios nós vamos pôr cada item aqui em prática. Até breve. Um abraço.